A Modena Santos, a gente é uma construtora no mercado. Estamos aí quase 20 anos atuando no mercado da construção civil. Trabalhamos em diversas áreas, construímos prédios, reformamos coisas. Então, antes da gente ter a parceria com a Suporte, era um trabalho bem caseiro mesmo. A minha gestora, antes de eu entrar na Modena Santos, a minha gestora que coordenava essa parte de TI, então ela que resolvia as coisas pontuais. E quando não, a gente tinha algo bem caseiro, a gente arranjava uma pessoa conhecida, ou chamava um técnico diferente a cada vez que tinha que arrumar uma coisa ou outra. E com a minha entrada passou a ser eu essa pessoa responsável. Então, eu que resolvia, eu tenho um pouco de conhecimento na área de TI, mas não é algo muito vasto. E aí eu fazia algo pontuais, fazia algumas coisas bem simples ali do cenário da área de TI, e a gente fica com um pouco de medo, né? Com um pouco de receio, porque a gente mexe com máquinas caras, você mexe com computadores que não são simples de se resolver alguma coisa, e você tem aquela abertura de poder causar algo pior do que já está na máquina. E também tinha alguns problemas específicos e bem na área de TI mesmo, que era, a gente tinha um NAS interno nosso, onde aconteceram diversos problemas. Dentre eles era a gente corria risco de perder o backup, porque um dos nossos backups já estava queimado e a gente tinha esse risco de perder outro. A gente não tinha uma plataforma online onde a gente armazenava esses documentos, a gente não tinha uma nuvem, a gente não tinha nada. Então, a qualquer momento que caísse uma luz e queimasse o NAS, poderia perder anos da empresa. Então, eram documentos valiosos para a gente, e isso causava uma angústia na gente, porque falava, pô, se do dia para noite a gente chegar aqui e ter tido alguma coisa nessa noite, a gente vai perder anos de empresa, a gente não vai ter mais nada. Então isso era um gargalo para a gente. Além dos nossos e-mails, né? A gente tinha uma outra plataforma de e-mails, que não era diretamente com a Microsoft em si, e causavam diversos problemas também. A gente tinha falta de sincronização, o e-mail não carregava às vezes, a gente não tinha um auxílio da empresa, então isso que também tornava um pouco mais caseiro, porque a gente tinha que resolver, procurar na internet. Aí depois da entrada do chat GPT, a gente acabou complementando com as IAs, né? Então você tinha aquele auxílio da IA, mas não era algo muito certeiro, e ficava quebrando galho, né? Esse é o famoso quebrar galho, porque você arruma, passa 2 dias, vai parar de novo, aí você tem que ir lá de novo, e você fica perdendo tempo, você está fazendo outras coisas, e aí tem que parar o seu tempo para ir arrumar isso. Então, eram muitos pontos que a gente tinha da área de TI faltantes. Então, por isso que a gente foi procurar suporte. Nós fizemos várias propostas, a gente procurou várias outras equipes também de TI e tudo mais, outras empresas, e a suporte brilhou nossos olhos em vários quesitos. Alguns deles foram o tempo de resposta, o SLA que eles tinham dentro da plataforma deles. Então, a equipe por e-mail, você manda o e-mail, passa, sei lá, às vezes coisa urgente, passa 2 minutos, 3 minutos, já tem alguém te ligando para solucionar aquele problema. A gente vou falar um pouquinho também do Caio, porque eu tenho mais contato com o Caio. Então, você manda às vezes mensagem para o Caio no WhatsApp, ele pode estar em outra reunião, ele vai te responder, ele vai falar, pode abrir o chamado lá que eu já vou pedir para alguém te ligar. Então, eles têm esse contato humano com você. Então, isso foi um dos pontos que chamou muito a nossa atenção, certo? Outros pontos. O custo-benefício da suporte. Então, você tem muita coisa que a suporte abrange por um preço bacana do mercado. Então, você sabe que os caras vão te dar um retorno. A prestatividade, então, quando a gente fez alguns projetos com eles sempre estavam ali de prontidão, tá tendo algum problema? Não está? Vocês estão precisando de alguma coisa? Então, durante todo o processo que a gente teve de mudança, eles estavam ali para nos ajudar. Então, na hora, eu falei para minha gestora, eu falei, Kelly, a gente precisa dar uma olhada nisso, porque os caras estão querendo fechar com a gente, eles estão mostrando o porquê que eles são bons e estão no mercado. E outro fator também, eles são bem próximos da gente, eles estão localizados aqui próximo da nossa região, e quando a gente precisa de um atendimento presencial, a galera está sempre pronta também. Então passa 1, 2 horas, eles falam, não, o cara vai aí à tarde, e à tarde ele está aqui, no horário certinho, eles são bem pontuais também. Eles falam que eles vão atender às 10, às 10 eles já estão lá, fazendo o atendimento. Então, muitos pontos enriqueceram a gente conseguir fechar com a suporte. Então, muitos pontos, não tem como mencionar apenas um, tá? O primeiro fator que a gente ganhou muito foi tempo dentro da nossa empresa.
Então, o tempo que ou eu ou a minha gestora, teoricamente, perdia indo atender essas demandas pequenas, que a gente acha que é pequena, mas que demanda muito tempo, a gente ganhou. Então, hoje eu trabalho em algumas áreas dentro da empresa, então, a área de TI, eu sou aquele suporte rápido. Quando não, liga para suporte que eles resolvem. Então, eu ganhei muito tempo durante o meu dia para tratar de outras coisas. Durante o processo de migração, nós tivemos muitos ganhos. Porque o nosso e-mail hoje, ele está zerado. Ele é limpo, clean, bonito. Por quê? Porque a gente tem esse trabalho deles por trás. Então, eles sempre estão olhando se tem alguma coisinha que falta, alguma atualização, alguma mudança. Fala, ó, a Microsoft mudou alguma coisa, o e-mail de vocês precisa fazer tal atualização. Eles, antes da gente perceber o problema, eles já estão avisando a gente. Então isso foi um ganho muito benéfico. A gente tem um acompanhamento não só na hora que dá o problema, mas antes de acontecer. Então isso traz para a gente muitas melhorias, porque às vezes você fala, putz, vai travar aquilo ali, mas eles já avisaram. Então não vai travar, porque eles já estão olhando para isso. E a gente teve um suporte incrível por parte da suporte durante toda a migração, durante esse ganho do NAS. Falando sobre o NAS, a nuvem foi uma beleza para a gente, porque hoje a gente tem a segurança e se travar algum computador aqui, a gente não vai perder porque está na nuvem. Então é só logar em outro computador, fazer todo o backup que está dentro da nuvem. Então isso foi um ganho grandioso e foi um dos pontos que os nossos diretores elogiaram, porque foi muito rápido e muito preciso. A gente não perdeu nenhum documento, a gente não teve atraso no serviço durante a semana que teve essa migração. Então a equipe da suporte foi uma equipe muito boa mesmo, muito qualificada nessa parte, recomendo. Acho que se a gente tivesse tido algum problema, eles teriam resolvido. E durante toda a migração mesmo, a gente não teve problema algum de achar, perdemos isso, não estamos achando. Não, foi tudo muito lindo. Eles passaram o projeto bonitinho para a gente de como seria. Falaram, ó, o projeto precisa ser assim, senão não vai dar certo. E eles sabem o que estão falando, tá? Eles são bem confiáveis, a gente não tem o que reclamar, o Caio sempre me ajudando, o Bruno também sempre passando feedback para a minha gestora. Eu não estava na época que teve a migração, eu voltei um pouco depois, mas quando eu saí e quando eu voltei, estava tudo perfeito. A minha gestora não reclamou de nada, a gente deixou tudo bonitinho, o Caio deu a atenção que precisava, o Bruno também deu a atenção que precisava, as outras pessoas, o Willi, o Wallace, entre outras pessoas que trabalham dentro da suporte, estavam ali de prontidão para solucionar qualquer problema que tivesse. E a gente recomenda, a gente tá, tem outras empresas que a gente conhece que a gente já está recomendando, já está passando para frente, porque o trabalho deles é incrível mesmo. Os pontos mais importantes, a segurança que a gente tem hoje de poder contar com uma equipe que você sabe que se der algum probleminha ela vai estar ali, então essa segurança tanto da parte ali do dia a dia quanto na parte da nuvem, porque eles sempre estão olhando, é sempre uma equipe muito atenta, então a atenção que eles têm também é muito importante. Se precisa de alguma atualização, se precisa de alguma mudança. Falando de um ponto também dessa parte de segurança e de atenção, eu tenho uma reunião com o Caio todo mês. Mensalmente a gente tem uma reunião. E esse acompanhamento é muito importante, porque às vezes você percebe que uma máquina vai dar algum problema, desculpa, mas eles já te passam antes. Então, toda reunião que eu tenho com o Caio, ele vem, ele fala, ó, Guilherme, essa máquina aqui está precisando de mudar um SSD. Essa máquina aqui precisa mudar uma memória. E isso, futuramente, poderia travar a máquina. E essa segurança, essa atenção que eles têm, às vezes parece até um carinho, sabe? É um tratamento ali, eles estão te passando tudo. Estabilidade. Hoje a estabilidade da nossa empresa gira em torno também do TI. Porque se você tem uma máquina que para de funcionar, às vezes são dias até uma outra pessoa, para aquela pessoa voltar a fazer aquele serviço. E a gente perde alguma coisa, porque a gente é uma empresa enxuta. Então não tem muita coisa para muitas pessoas ou outra pessoa que faça aquilo que aquela pessoa faz. E se ela ficar sem uma máquina, sem qualquer coisa, um e-mail, às vezes, isso vai prejudicar muito. Então, essa estabilidade que a gente tem de poder contar com eles, esse carinho mesmo, eu trato como um carinho, deles passarem para a gente, deles estarem ali todos os dias passando algum feedback ou outro, é muito importante. Eu daria 10, com toda certeza. A gente não teve problema algum. Tudo que a gente precisou deles, eles estavam de prontidão.
Quando precisa vir até a nossa empresa, eles vêm. Quando precisa de um atendimento online, eles estão de prontidão. Quando precisa de uma urgência, assim, às vezes eles estão fazendo alguma coisa. Já teve vezes de eu ligar pro Caio, o Caio tá em reunião, ele fala, liga pro Wallace. Eu ligar pro Wallace, o Wallace tá em outro atendimento e ele, às vezes, fala assim, não, espera 2 minutos que eu tô terminando o atendimento e já te atendo. Então, esse senso deles de atendimento de urgência ou a hora que precisa, eles sempre vão estar ali. Então, é um atendimento excelente mesmo. Recomendo. Hoje, acredito que a gente tem mais alguns gargalos que já estão acontecendo e eles já trabalham com a gente para esse futuro. Então, hoje a gente tem algumas coisas de internet, tem algumas coisas também de computadores, e isso a gente já trabalha com eles. Então, eles já vão passando para a gente projetos futuros, a gente já está estudando alguns projetos futuros para a Modena Santos, junto com o Caio, junto com o Bruno e quem quer que seja, de melhorias, entre outras, e isso eles olham antes. Então, essa parte futura, a gente já está olhando no presente, para a gente começar a pensar ali o que a gente pode já começar a partir do começo do ano que vem. Então, até para conversa assim, eles já estão no nosso futuro pelo menos por mais uns 3 anos aí. Então, para a gente concluir alguns projetos, para a gente estudar novos projetos, que eu acho que sempre tem melhoria na parte de TI, tanto de computadores, quanto de internet, quanto às vezes até de inteligência artificial e entre outras coisas. Então, a gente olha para suporte como um futuro dentro da empresa. A gente não acha que não precise de uma equipe, porque às vezes o trabalho caseiro vai resultando ali no começo, mas no futuro é muito ruim. E você ter esse acompanhamento de uma equipe é benéfico para você. Às vezes você fala, vou pagar muito caro, mas o resultado vem. E a gente está aí para provar porque mudou muitas coisas e coisas para melhor. Porque hoje a gente não tem o que reclamar da nossa equipe de TI e dos nossos equipamentos, assim, em si. Porque eles cuidam bem, eles estão sempre aí. E já pensando para um futuro próximo, já outras melhorias também. Pelo curto e grosso, assim, bem dizendo, eu diria contratem a suporte, porque o que vocês vão ter de benefícios e de rapidez, um dia vocês vão falar, eu não quero gastar, não quero isso, porque às vezes a gente acha que o valor que a gente vai pagar é muito caro, mas o que você ganha por trás desse valor, às vezes é mais valioso do que o valor que você está pagando. Porque vou dar o nosso exemplo, né? Pense a gente perder mais de 10 anos de empresa em documentos. A gente estaria hoje arrasado, tendo que construir tudo do zero, tendo que fazer documento novamente, planilhas, entre outras coisas. Então, foi um dos pontos que fez a gente fechar com a suporte, tá? E é o quê? A gente não perder aquilo que é valioso para a gente. Então, às vezes, não é algo difícil de se falar, mas fechem com a suporte, tá? Porque é algo incrível. A gente tem só o que agradecer para eles.